A provocação que eu fiz nas duas proposições, né, foi uma, né, qual seria a proposição verdadeira ou válida? Não existe cura para a AIDS. A segunda é: a ciência ainda não conhece um método de cura para a AIDS. E por que eu provoquei? E a sua colocação foi brilhante. E eu vou me valer aqui de uma história. Você contou uma história, professor João Carlos, e eu vou lhe contar outra história. Mais ou menos nessa linha aí, nessa direção. A história que eu vou lhe contar é a seguinte. Diz que um sábio, existiam no reino dois sábios. Dois sábios. E o rei teve um sonho que havia perdido todos os dentes da boca. E chama o primeiro sábio para interpretar o sonho. E os sábios tinham estudado na mesma escola e existia um método de interpretação de sonho. E esses sábios tinham por regra não falsear a verdade. Sim. E aí o primeiro sábio, quando chega e o rei lhe conta o sonho que tivera, que sonhou perdendo todos os dentes da boca, o sábio disse: ó majestade, uma grande desgraça se abaterá sobre vós. Vossa majestade irá perder todos os parentes. E o rei achou que aquilo era uma infâmia, aquilo era coisa absurda, e mandou trancafiar o primeiro sábio na masmorra. E chama o segundo sábio. Efetivamente, a interpretação do sonho, dentro daquilo que os sábios conheciam, era exatamente aquela que o primeiro sábio tinha revelado. Sim. E aí o rei chama o segundo sábio e conta o sonho, e o segundo sábio diz: ó majestade, uma grande bênção descerá sobre vós. Vossa majestade viverá muito mais do que todos os seus parentes. Você percebe que a mesma coisa foi dita de maneira diferente? E o rei ficou muito satisfeito e mandou fazer uma festa em homenagem a esse sábio e celebrou, porque observe que o fato era o mesmo. Sim. Foi a mesma coisa revelada, apenas de modo diferente. Mas a pílula foi dourada de maneira extraordinária. Esse segundo sábio... Mas você percebe que foi a mesma coisa dita apenas de maneira diferente. Objetivamente, é a mesma coisa se você fizer o cálculo. Apenas a maneira... Mas essa é a gama das interpretações. E às vezes nós não estamos preparados para uma confrontação mais clara e precisa com a verdade. E a verdade pode ser o dom de iludir. Você pode se iludir dizendo a verdade também. São as artes. Mas percebe como percebo falar do que é justo, do que é verdadeiro, o que é falso, a gente... Mas somente a gente apenas não pode apenas começar a falar. Essa é que é a dificuldade que nós temos. A gente tende a encerrar as conversas rapidamente. Esse é o nosso tempo. Nós temos o tempo da urgência, né? Mas nós precisamos tratar, é por isso que a gente está aqui travando esse debate, essa dialética, porque isso é importante. Ou seja, o trabalho da interpretação, do estabelecimento do que é evidência e não evidência, continua sempre. E voltando aqui até a Descartes, do que a gente falava aqui de Descartes, lá no discurso do método, quando ele falava que, né, a coisa mais bem repartida do mundo era o bom senso, porque cada um de nós se julga muito bem dotado dele, ele dizia: mas e por que os nossos julgamentos são diferentes? Por que a gente chega a conclusões diferentes? Ele dizia: porque nós conduzimos nossos pensamentos por caminhos diversos. Exato. Método. Por métodos diversos. Aí vem uma outra coisa, a gente falando aqui sobre ciência, e professor, o senhor citou sobre ciência, observe, eu venho de uma época, assim, que quando eu era criança, eu lembro que havia uma idolatração com margarina. Inclusive havia margarina com selo de amigo do coração. Margarina era saudável. Todo mundo dizia que margarina era saudável. Sim. De repente, o ovo para a ciência era o vilão. Sim. O café era vilão. Então, o que eu quero dizer é que aquilo que a gente enxerga hoje como válido, amanhã a gente pode entender que aqui essa proposição não era válida. Compreende? Então, o que eu quero dizer? Isso não mudou o estatuto da proposição, mudou a natureza da nossa compreensão. O que eu quero dizer é que nós, de certo modo, temos que estar aberto ao conhecimento, né? A gente tem que estar aberto. Eu digo, aí aqui quero até me valer de parafrasear o grande Raul Seixas, quando ele dizia: eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque eu acho que
o que a gente conhece hoje, e observe como o mundo está evoluindo. Nós hoje temos realidade que, eu vou dizer, há 20 anos atrás, parecia impossível. Veja, né? Veja, eu sou de uma época, eu sou mais velho que você, né? Veja bem, eu sou de uma época que não havia prazo de validade nos produtos. Só para você perceber, o que é que significava? Você olhava, se não estava verde, não estava fedendo, Exatamente. Você podia consumir. É verdade. Isso, veja, evidentemente nós mudamos os nossos parâmetros. Isso não leva a um relativismo. Não quer dizer que a margarina fizesse bem outrora. Significa que outrora eram os mais escravos. A ciência não conhecia. Não, é o contrário. No caso da margarina, nós fomos vítimas de uma grande campanha de marketing para tornar um produto questionável em um produto saudável. Mas a ciência naquele momento não invalidou essa proposição. Veja, mas ela não invalidou. Veja, não invalidou, você fala ciência como se a ciência fosse um corpo único. Não necessariamente. Né? Veja, estudos podem ser seletivamente utilizados e havia, veja só, havia já restrições muito fortes, sobretudo de correntes naturalistas, que desconfiavam imensamente de produtos artificiais. E essa desconfiança não era majoritária, não tinha o poder do financiamento, mas não significa que a ciência, que não é única, não é. A ciência é um contencioso também, estivesse louvando a margarida num momento e depois deixando de louvar. Essa relatividade é algo a ser, digamos assim, combatido por mais e mais conhecimento, você tem toda a razão. Né? Mas compreende, assim, quando a gente encara esse campo e a gente começa a destrinchar a questão do conhecimento e as variáveis, a gente percebe que é uma situação muito complexa. Por isso que eu volto a repetir, a gente tem que estar o tempo todo aberto aos novos conhecimentos, aquilo que vem, porque observe, quando eu era criança, eu achava uma coisa incompreensível, fantástica, você pegar por intermédio de um fio, você falar com outra pessoa que estava do outro lado do mundo. Né? E naquela época os telefones tinham até cadeado, você discava, né? Você discava e como era muito caro, você criança, para criança não ligar, as famílias colocavam cadeado no telefone. Olha só. Então, eu achava aquilo uma coisa fantástica. Hoje a gente fala e vê em tempo real uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo. Né? Então percebe como isso era inconcebível há algum tempo. Claro. E hoje a gente tem essa realidade. E a inteligência artificial hoje está aí, é uma outra realidade e avançando, e cada dia surge uma nova, e é um campo vasto ainda. Sim. Para... E esse é o grande mistério. Digamos, o grande mistério é nem tudo que é novo é positivo. Ou seja, não podemos fazer apenas um elogio do progresso. Há muitas questões de sabedoria consolidada na humanidade que devem ser preservadas. E há outras questões que devem ser superadas porque eram preconceito, discriminação, superstição e assim por diante. Ou seja, é uma luta constante. A racionalidade não é um dado. Ela é uma conquista permanente. Sem dúvida. Resultado de um grande trabalho. Repita essa frase, eu achei fantástica, repita essa frase. Foi de improviso. Basta o pessoal rebobinar a fita aí que o pessoal vai ver. Mas foi fantástica, foi algo assim, realmente, às vezes que a racionalidade é uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. E é verdade, a racionalidade é uma conquista, o evoluir da humanidade é algo realmente fantástico. Ela prospera, veja, com isso eu quero só fazer uma chave. Eu tenho trabalhado hoje na frente de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT do CNPq, cujo tema é Ciência e Democracia. A ciência, ela é fundamental para a democracia. Mas às vezes não há incompatibilidade entre desenvolvimento científico e degradação cultural. Ou seja, a defesa da ciência deve ser um elogio, não uma apologia. A apologia é cega, né? A apologia só vê virtudes. Nós temos sempre que exercitar o poder da crítica. E há um laço interno entre a boa ciência e as condições democráticas.
Ou seja, sem condições democráticas no espaço público, nós não podemos questionar as verdades estabelecidas, nós não podemos fazer aquela depuração necessária para separar o joio do trigo e fazer com que haja, assim, uma evolução do conhecimento. Sem dúvida. E também tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que a vida é feita de escolhas. Sim. Cada um tem liberdade de fazer a escolha que para ele melhor atende, né? E aqui, até para já chegando ao final, mas aqui só para a gente trazer uma outra discussão que eu acho válida dentro desse tema, que é quando a origem da desigualdade entre os homens de Rousseau. Sim. Né? Quando ele, basicamente, ele fala do homem em estado de natureza e ele fala das escolhas que o homem pode fazer. Né? É mais ou menos isso, em outras palavras, mas o homem tem essa liberdade de escolha. Né? O homem tem a liberdade de escolha. Por exemplo, um pássaro, ele age por instinto. O pássaro não olha e diz, hoje o dia está ensolarado, eu vou caminhar. Não, ele age por instinto. O homem é que tem liberdade de mudar a cor do cabelo, a cor dos olhos e hoje até o sexo. Né? Então ele tem esse livre-arbítrio e a vida é feita de escolhas. Sim. E é claro que as escolhas que você faz vão gerar desigualdade no futuro. Elas podem gerar uma distorção. Por exemplo, alguém que escolhe ir à academia todo dia vai ficar mais forte do que quem não foi à academia. Alguém que aprende luta marcial vai saber se defender melhor do que quem ficou jogando dominó, por exemplo. Sim. Né? Então a vida é feita de escolhas e é importante, por que eu quero aqui trazer isso ao debate? Porque a gente fala hoje também para esse público jovem que, como o senhor disse, professor, hoje a vida é imediatista. E, na verdade, as coisas são conquistadas ao longo do tempo. O conhecimento é uma evolução constante. E as pessoas precisam aprender que a escolha que ela faz hoje vai impactar o futuro dela. Então, é aquela história. Faça sempre a escolha mais acertada. E para que a gente finalize, professor, agradecendo imensamente aqui a sua presença, eu queria que o senhor dissesse, então, quais conselhos o senhor dá para essa juventude que está começando a vida, o senhor como um acadêmico, como um homem de gestão, de instituição de ensino superior, quais conselhos o senhor daria para essa nossa juventude? É uma responsabilidade grande fazer isso. Primeiro, lembrar que nós somos, sim, responsáveis por decisões que afetam a nossa vida, nossa família, nossos semelhantes, nossos dessemelhantes, né, a nossa sociedade, mas que nós podemos fazer uma aposta muito importante que não é imediata. Há o imediato e há um horizonte, né, de sociabilidade que pode ser constitutivo de uma vida melhor. Ou seja, que cada qual seja responsável por aquilo que nos condena à liberdade. Então, que sejamos responsáveis ao escolhendo não apenas a nós mesmos, porque isso seria empobrecer esse jogo, é escolher a possibilidade do diálogo com o outro. E isso me parece hoje tão indispensável à formação dos jovens e à constituição de uma sociabilidade democrática.